avanço também, é tecnológico, verdade. né? Exatamente. É verdade. Acaba facilitando, né? Teve uma história que você contou sobre os assassinatos aqui da região. Sim. Né? Como que foi isso daí? Você conseguiu levantar bem a história? Eu vi que você fez uma entrevista com uma pessoa. Quais são as histórias que você conseguiu levantar? Acredito que você deve estar falando do crime de Cravinhos, né? Isso. Que é ou o crime de Cravinhos ou o crime do Espraiado. É uma história interessantíssima que, assim, ela acabou caindo no meu colo. E eu assisti um vídeo no YouTube de uma pessoa que criou um canal lá para divulgar o livro dela, né? Que é a Edilene Neves. Hoje ela é escritora, roteirista. E a gente tem contato e, assim, ela é uma pessoa super aberta, super gente boa, contribuiu demais, né, para eu poder fazer essa pesquisinha e tal. E aí eu falei, poxa, aconteceu aqui em Cravinhos. Na verdade, eu considero que foi até em Ribeirão, porque foi bem na divisa ali, e quem cuidou do caso foi a delegacia de Ribeirão. Uhum. Então, o delegado de Cravinhos, na época, achou melhor transferir, porque Ribeirão tinha mais recurso para poder, né, colocar investigador e tudo mais, e quem acabou investigando foi Ribeirão Preto. Então, e o meu avô contava essa história para o meu pai. Só que era assim, aquelas histórias sem muito, sem estar muito certo disso que aconteceu e tudo mais, né? Aquele murmurinho entre a população na época. Uhum. E aí eu resolvi pesquisar, caí no vídeo dela, o vídeo dela é muito completo, é um vídeo de meia hora, perfeito. Aí eu mandei mensagem no Instagram para ela, falei, nem vai me responder, né? Mas assim, na hora, tipo, coisa de 5 minutos, ela já me respondeu, já começou a conversar comigo. Eu falei, poxa, que legal. Eu falei, vamos fazer uma live? Ela, vamos. Aí a gente fiz a primeira live lá, assim, entrevistando com ela, né? Como que ela chama? Edilene Neves. Ah, sim. E a história, assim, ela se cruzou com essa de Cravinhos, porque ela é pesquisadora da história da Nenê Romano, que era uma... Na verdade, a gente pode falar, né? Hoje seria uma prostituta, mas na época não falava prostituta, falava outro nome, não vou lembrar agora. Mas ela era importantíssima em São Paulo, né? Ela tinha um público mais requintado e tudo mais, de luxo, né? E ela começou a pesquisar sobre a história dela, da Nini Romano, e as histórias se cruzam com essa do crime de Cravinhos. Por isso que ela tem tanto conhecimento, né? E aí eu fiquei fascinado com a história, né? E comecei a pesquisar, e aí que surgiu o vídeo lá do crime de Cravinhos, que muita gente nem imagina, né? Eu não Sim. conhecia, não. E de que maneira que essa história se cruzou? Como é que foi isso? Porque esse corpo que foi encontrado ali na divisa entre Ribeirão e Cravinhos, né? A hipótese mais provável é que seja de um francês, o Alphonse Delforges, que era genro, tá? A gente vai falar sempre supostamente, porque nada Sim. foi confirmado, né? De Iria Alves Ferreira, que era a rainha do café na época, né? Então, ela era a quarta rainha do café, se eu não me engano, né? Só perdia para o Schmidt e para os barões mais conhecidos. E nas entrelinhas ficou subentendido que ela mandou matar o genro porque o genro veio atrás da herança da filha dela, que tinha morrido de gripe espanhola, né? E aí, quando aconteceu um atentado contra a Nenê Romano, também chegou de novo na Iria, como se fosse a mandante do crime, né? Sim. Porque a mesma filha dela que teria casado com esse francês, antes da história do francês, ela se envolveu com uma pessoa em São Paulo, uma pessoa da elite, que se engraçou com essa Nenê Romano. Então ela quis se vingar, então, na verdade, da Nenê Romano e mandou navalhar o rosto da Nenê Romano. Porque ela não conseguiu que fosse feito coisa pior. Então a mãe dela, que é a Iria Alves Ferreira, né, supostamente aí na história, conta que mandou esses capangas pra lá para poder fazer esse atentado contra a Nenê Romano. Então aí que as histórias se cruzam, né? Porque o mandante dos dois crimes supostamente foi a mesma pessoa, que foi a Iria Alves Ferreira, né? Tem até nome de rua em Bonfim com o nome dela, né? Então era uma fazendeira muito forte aqui na região. Olha Eu aí. não conhecia essa história, não. É também uma não. história bem... E na sua página curiosa. quase não tem esse tipo de conteúdo, né? De, como eles falam? De true crime, né? Então, tem alguma coisa, mas... Mas não é o foco, né? Não, Porque o povo gosta dessas coisas. Gosta, né? Fica Gosta. uma mulherada. gosta. Mas, assim, não tem por mesmo, assim, oportunidade. Não que eu não colocaria. Se tiver algo que cruzar ali que eu achar que é interessante, eu coloco sim. Sim. É que também, se for ver, acho que na história de Ribeirão tem um crime, assim,
bárbaro, assim, que marcou tantos, né? Quanto, por exemplo, em São Paulo e em outros lugares, né? É. Que são mais conhecidos por crimes brutais, assim, né? Mas não que eu me lembre. Não que não tenha sido conhecido ainda, né? Porque esse aí eu não conhecia também. Aham, pode Não, ser. tinha alguns sim. Quando a gente pesquisa, né? Principalmente na Acaba Biblioteca encontrando. Nacional, a gente acaba encontrando. É que às vezes não foi tão noticiado, né? Aqui na região tinha o Dioguinho, né? Que era o assassino por aluguel. Então tem bastante. Ele atuou em Ribeirão também. Um pouquinho mais pra frente, Araraquara também teve o linchamento dos Britos, que é uma outra história também, que envolve um coronel do café. Então, na região, aqui naquela época, eu imagino que era, não que era uma coisa só, mas assim, era a região de Ribeirão Preto acontecia muita coisa assim. Uhum, Se a gente pesquisar, a gente acha. entendi. Querendo ou não, a briga dos coronéis cara, assim, por exemplo, o avô da Daisy, da minha esposa, me contava histórias de que quando tinha guerra, era guerra, né? Mandava matar, matava mesmo, né? O negócio era pesado de fato, né? Uhum. Então, por isso que... É que nessa época eles tinham muita influência, né? Sim. Muito poder, né? Nessas regiões. Só que eles não sujavam as mãos, né? Claro. Mandava os outros. Tinha aqueles que faziam. Tem Aham. até o nome, é jagunço. Jagunço. Sim, mandava jagunço. Isso.